Este programa é livre para todos os públicos. Vamos juntas. Onde está Nossa Senhora, está o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos sentando. Queridas mães, hoje nós queremos convidar cada uma de vocês a um encontro com Nossa Senhora de La Salette, a mãe que nos impulsiona a missão. Diga para a mãe que está do seu lado: Nossa Senhora de La Salette, neste dia, quer impulsionar você a ir em missão, a começar da sua família. A mãe de Jesus é sempre atenta às nossas necessidades, às necessidades dos filhos. Toda mãe é atenta aos filhos de alguma forma. É na alimentação, quando eles crescem em outras áreas, porque eles já sabem se virar, não é? Já sabem caminhar com as próprias pernas. Mas nós nunca deixamos de estar atentas às necessidades dos nossos filhos. E em Caná da Galileia, a gente tem esse exemplo de Nossa Senhora atenta ao que estava acontecendo numa festa muito importante, que era uma festa de bodas. Em João 2, se você tiver a Bíblia, vamos pegar a Bíblia. No Evangelho de São João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Que foi mesmo que Nossa Senhora disse? Fazei tudo o que ele vos disser. E nós queremos fazer tudo o que Jesus nos disser, para a nossa maternidade, para a nossa família. Queremos fazer tudo o que Jesus disser. E havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água. E eles as encheram até em cima. Então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom,
E quando os convidados já beberam bastante, o inferior: tu guardastes o vinho bom até agora. Pois o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória pela intercessão de Nossa Senhora. Naquela hora em que faltou o vinho, que podia deixar todo mundo com vergonha, ela viu que havia faltado e foi correndo falar com ele. Maria está diante de Jesus hoje, atenta às necessidades das nossas famílias, às necessidades do mundo, às necessidades dos seus filhos, dos nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, a gente tem o controle, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas quando eles vão ficando grandinhos, o que acontece? Perdeu o controle, não é assim? É. As últimas palavras do meu pai fundador para mim, o ano passado, no meu aniversário, foi essa. E as crianças? Eu disse: crianças, padre? Um vai fazer 15, a outra 20. Não, mas eu sei que eles já cresceram. E você perdeu o controle. Mas ele falou isso entre sorrisos, tá? Não foi assim: perdeu o controle. Não, sorridente. Porque agora o controle, com certeza, está nas mãos de Nossa Senhora. O controle da vida de nossos filhos. Quando nós não temos o que fazer, nós precisamos entregar a quem? A mãe de Jesus, a ela. Eu já falei, Jesus, eu já preguei, eu já disse que tem que ir para a missa, eu já... Não é assim? É ou não é? Pronto, você cumpriu a sua missão, você plantou a semente, agora precisa entregar o controle nas mãos da Virgem de La Salette, porque nós estamos hoje invocando a Virgem de La Salette, a mãe da reconciliação, a mãe da missão, que nos impulsiona a missão. A Virgem que nos impulsiona a viver a penitência, a viver a Eucaristia. E aqui nas bodas de Caná tem um aspecto muito importante que nós, como mãe, precisamos aprender, que é a interceder pelos nossos filhos com esperança. Não é interceder por eles com desconfiança. Não é interceder por eles achando que Deus talvez não esteja cuidando. Não é terceirizar a nossa oração. Como eu dizia ontem, você recebeu do alto uma autoridade espiritual para rezar por eles. E não só por eles, mas especialmente por eles. Diga para a mãe que está do seu lado: fazei tudo o que Jesus disser. Faça tudo o que Jesus lhe disser. E Ele fará a glória de Deus brilhar na sua casa e na sua família. Faça tudo o que Ele disser. Muitas vezes as graças e os milagres, as conversões não acontecem dentro das nossas famílias, porque nós não fazemos tudo aquilo que Jesus diz. E foi isso que a Virgem de La Salette, na sua mensagem a Maximiano e a Melânia, veio trazer. Aquela população
da ilha de La Salette, da França, estava toda ela devastada em consequência da Revolução Francesa, com pestes, com carestia, com falta de alimentos, com fome. Milhões morreram de fome naquela época. Nos anos de 1800, ela apareceu em 1846 para dizer isso. Deus está sendo esquecido. Será que Deus está sendo esquecido na sua casa? No seu lar? Porque lá naquele povoado, o que estava acontecendo? Os carroceiros estavam fazendo juramento em nome de Jesus, usando o nome de Jesus em vão, e estava desagradando profundamente o coração de Deus, porque não se pode tomar o nome de Deus em vão. As pessoas daquela região estavam trabalhando no domingo, mas não estavam indo à missa. Deus não estava sendo o primeiro, mas o trabalho. E as famílias estavam abandonando, deixando de lado, muito importante, a prevalência de Deus em nossas famílias, nas famílias deles. E isso estava gerando várias coisas, consequências ali naquela região. As plantações estavam sendo invadidas por pragas, crianças e adultos morrendo com doenças, porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte física, mas a morte espiritual. E Nossa Senhora apareceu chorando para eles, porque são vários momentos, existem imagens em vários momentos da aparição. Esta imagem, por exemplo, é a imagem da despedida, onde ela se despede deles e é levada aos céus. Nós vemos que ela está aqui de braços cruzados, para significar que ela não pode fazer nada diante das situações. Mas ela queria sim que aquelas crianças levassem a mensagem para toda a humanidade. É preciso voltar para Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa voltar para Deus. A consequência de Deus ser esquecido é tudo isso aqui que nós estamos vendo na história das aparições de Nossa Senhora de La Salette: bebedeiras, vícios, fome, seca. Todas essas consequências são gerados pelo esquecimento de Deus. Às vezes a gente fica culpando todo mundo pelos problemas. A culpa tal político, tal não sei quem foi por causa disso. Não. Foi porque eu pequei. Eu esqueci de Deus. Eu fui colocando os meus interesses no lugar dos interesses de Deus. Era isso que Nossa Senhora queria chamar a atenção. Deus primeiro. Deus acima de todas as coisas. Não é o churrasco no domingo. Não é aquela visita que chega justamente na hora que eu vou para a missa. Então eu não vou mais para dar atenção. Não, convide a visita para ir com você. Ou diga para ela esperar um pouquinho. Porque Deus não pode ser esquecido na sua casa.
Deus não pode ser esquecido nas nossas vidas, porque a consequência seria a destruição da nossa família. E uma família que reza, se tiver pelo menos uma, você mãe, que reza, Deus faz maravilhas. É ou não é? É. Em consideração a você, que se voltou para Ele, que tem uma vida voltada para Ele. Veja como é importante você, mãe, nós mães, mas eu vou falar com você. Como é importante você ter em sua vida a prevalência de Deus. Ter Deus acima de todas as coisas. Aqui eu vou até, se você me permite, contar um pouco da minha história em relação a Nossa Senhora na minha vida. Eu trouxe aqui essa imagem, vou até chegar mais pertinho aqui, para mostrar o valor de Nossa Senhora de La Salette, que impulsiona a nós mães a missão. E essa imagem estava prendendo a porta da casa da minha tia quando a minha mãe chegou. Eu ainda não era nascida. E ela viu essa imagem prendendo a porta e disse: não, essa imagem não pode ficar aqui, não é o lugar dessa imagem. Aí a minha tia disse: foi um padre que me deu. Aí ela disse: eu vou levar para minha casa. Quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela em honra a essa santa, que depois ela descobriu que era Nossa Senhora de La Salette. Portanto, o meu nome é Maria Salette. Padre Jonas disse que eu devia obrigar todo mundo a chamar Maria Salette. Você devia obrigar todo mundo a te chamar de Maria Salette. Meu pai foi me registrar, fez questão que fosse igualzinho o nome, com 2 T's. Então não erre meu nome, em 2 T's. Como ela. E a minha mãe, então, me entregou a Nossa Senhora de La Salette. Eu nasci às 6 horas da manhã ao som dos sinos da Santa Missa. Acho que é por isso que eu gosto tanto de sino. Ele me remete ao sagrado. Então essa imagem aqui é histórica, hein? Inclusive, na época, minha mãe estava vivendo alguns temores, porque as pessoas estavam falando: você não sabe se ela vai nascer com saúde, você fazendo esse enxoval tão bonito, e não sei o quê. Sabe as invejas do povo? E aí a minha mãe, mais uma vez, né? Não, eu vou entregar ela a Nossa Senhora de La Salette. E eu nasci, gente, estou aqui. Uma mãe como você, impulsionada à missão de evangelizar. Eu não podia ser diferente, uma mãe missionária, porque Nossa Senhora é missionária. Nossa Senhora nos impulsiona à missão. Portanto, Nossa Senhora de La Salette quer hoje nos colocar na escola dela. A escola da oração, a escola da penitência, a escola da Eucaristia e a escola da missão. Não é isso que o movimento das mães que oram vive? Vamos repetir? Vou repetir junto com vocês, até para não errar eu vou ler aqui. A reconciliação, a oração, penitência, Eucaristia e missão. Nossa Senhora da Salette é a Virgem da Reconciliação. Quem quer uma família reconciliada com Deus e reconciliada entre si, precisa estar unida a ela.
pedir a ela e fazer tudo aquilo que Ele vos disser. Sermos obedientes, obedientes a Deus. Às vezes nos custa ser obediente, sim, mas é nossa salvação. Às vezes nos custa viver esses 5 pontos importantes do movimento, que são os pilares deste movimento. A reconciliação, o perdão, é difícil muitas vezes viver a oração, a cabeça fica com os pensamentos acelerados. Quem tem pensamentos acelerados aí? Olha, um bocado de gente. Custa viver a penitência, sim, porque a nossa carne quer o bem bom, quer o comodismo, quer o prazer. Às vezes nos custa viver a Eucaristia. Sim, muitas pessoas até deixaram de ir à missa porque ficaram com medo na pandemia, etc. E outros motivos. A missão, para mim então, porque eu tenho a minha missão de batizada como mãe, de cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, mas tenho ainda a minha missão como missionária da Canção Nova, que é sair para anunciar o reino de Deus. Quando os meus filhos eram pequenos, que eu ia viajar em missão, eu dizia isso para eles, já desde pequenininho. Filhos, mamãe está indo viajar, porque a gente é tão feliz, não é? Eles somos, mamãe, somos felizes. Então, eu estou indo para falar de Deus para outras famílias, para que elas também sejam felizes como nós somos. Porque não basta que você seja feliz com a sua família, que você tenha Deus na sua casa, mas como Nossa Senhora, você precisa sair correndo, às pressas, para anunciar o reino de Deus, como ela fez a Santa Isabel. Ali naquele evangelho também está algo que Nossa Senhora nos ensina, a não ficarmos no nosso mundinho, mas sairmos para anunciar. Claro, primeiro a nossa casa, sim, mas da nossa casa para os outros. Para os outros. E Nossa Senhora nos ensinou isso. A sair da sua casa, às pressas, grávida de nosso Senhor, para anunciar a boa nova a Isabel, que estava prostrada, cabeça baixa, escondida, envergonhada, porque era uma gestante idosa. E ela foi lá dizer: minha alma glorifica ao Senhor. Vamos lá, Isabel. E Nossa Senhora está dizendo para você que é mãe, que está prostrada, que está desanimada, que está aflita com as situações dos seus filhos: vamos lá, vamos levantar. Vamos levantar? Vamos ficar de pé assim? Diga para a pessoa do seu lado: vamos levantar. Nada de desânimo. Somos impulsionadas à missão. Como a Virgem Maria, a Virgem de La Salette. Olha, tem uma música que diz assim: com Jesus tudo pode ser, pela força, pela força. Com Jesus tudo pode ser, pela força da oração. Creia assim como Maria, que no poder
assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Na palma, vamos lá. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força na oração. da oração. Com Jesus Jesus, tudo pode ser mudado pela força pela força da oração. Vamos sentando mais uma vez. É só para acordar, para animar você. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E Nossa Senhora, nas suas aparições, ela vem mostrar a mim e a você quanto é importante a oração. A minha mãe, quando eu era jovenzinha mesmo, ainda sou, né, gente? Mas eu era mais jovenzinha. Meus quase 20 anos, foi o período da minha conversão. Uma pessoa me perguntou, você sempre foi assim de igreja? Eu fiz na infância sim, mas na adolescência, até os meus 20 anos, eu não ia na missa, eu não rezava, eu não confessava, eu não era engajada na igreja. Ou seja, o esquecimento de Deus. Eu passei por um período de esquecimento de Deus. Daí, nos meados dos anos 80, minha mãe fez uma experiência com Deus, na renovação carismática na época. E eu era motorista, que levava ela, mas não entrava não, tá? Queria saber desse negócio de reza, não. Foi uma super conversão que aconteceu comigo, viu, minha gente? Não pense que foi uma conversãozinha, não. Até que um dia, de tanto um rapaz, o Yonan Galo, toda vez eu ficava na porta e ele me falando de Deus, até que um dia eu entrei, mas antes disso houve um processo que minha mãe fez comigo. Como? Não tem as aparições da Virgem de La Salette? Teve as aparições da minha mãe no meu quarto. Nós mães precisamos aparecer nos quartos dos nossos filhos. E ela depois, esses dias ela estava me dizendo, depois de uma oração demorada, que ela acordava às 4 horas da manhã para rezar, ela entrava nos nossos quartos cantando, deixa a luz do céu, deixa a luz do céu. Aí eu colocava o travesseiro, mãe, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Só que naquelas frases cantadas, o Espírito Santo já foi agindo em meu coração. Mas antes teve o bastidor. Joelho no chão, terço na mão, Bíblia na mão, não é? Não é assim? Porque não basta entrar no quarto do filho cantando, tem que ter vida de oração. Você, mãe. E Nossa Senhora nos ensina isso. A termos uma vida de oração. E a partir daí ela foi fazendo esse processo. Quando eu cheguei no grupo de oração, esse rapaz foi se deixando usar por Deus. Daí eu entrei no grupo, no lugar vazio, onde estava o grupo. E ali Deus tocou profundamente o meu coração. Eu disse para ele, eu quero ter fé como esse povo. Até então não queria. Mas na hora em que Deus me tocou, eu quero ter fé como este povo tem. E daí eu senti, através de uma canção, o toque de Deus em minha alma. Mas tudo isso como fruto da fé de uma mãe que ora. De uma fé de uma mãe que ora. E a partir daí, é porque
não temos tanto tempo para dizer, mas a partir daí eu comecei no grupo de oração, comecei a me engajar. Depois eu conheci o Monsenhor Jonas. Depois eu comecei a me apaixonar pela Canção Nova. Em 91 eu ingressei na Canção Nova e hoje eu tenho 32 anos de vida missionária. Que começou aonde? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Olha, minha gente, eu tenho certeza que a minha mãe está querendo que eu cante a música que tocou meu coração no dia em que eu vivi a experiência. Mãe, não dá tempo, mãe. Não dá. Dá? Dá um ré menor aí. Acho que você nem sabe. Lá menor. Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo ele é a rocha que nunca se abala, é a vida para aquele que o quer. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que para todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é a fonte de água viva, a música da minha conversão. O pão da vida ele é a rocha que nunca se abala, é o meu Jesus de Nazaré. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que para todos vem. Eu não me sentia digna. Para mim, ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Para mim, ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. E aí eu voltei para Jesus para sempre. E eu tenho certeza que a Virgem de La Salette tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Porque Maria está sempre diante de Jesus, clamando pelos seus filhos. É ou não é? É. Ela vem nos ensinar a viver a oração. Você, mãe, mais do que nunca, mais do que em qualquer outro tempo na sua vida, é preciso orar, deixar as redes sociais. Hoje não é mais novela não, é o celular. É ou não é? É o celular. Se deixar, ficamos horas. E eu nem digo que é vendo coisas pecaminosas não, isso nem passa pela nossa cabeça, não é? Mas às vezes são outras coisas. E aquele tempo precioso, onde eu poderia estar gastando com uma oração pelo mundo, pelos sacerdotes, pelos nossos filhos, aquela hora em que eu podia estar fazendo uma leitura bíblica e orante, aquela hora que eu podia estar fazendo alguma coisa para Deus, às vezes não é rezando, mas é servindo a Deus, nós deixamos escorrer pelos dedos o tempo precioso. E Nossa Senhora de La Salette vem mais uma vez atualizando as suas mensagens e as suas aparições, dizer para nós: Deus acima de todas as coisas. Orem, meus filhos,
Ela perguntou a Maximiano e a Melânia: vocês fazem as suas orações direitinho? Vocês rezam direitinho? Porque é preciso fazer a oração direitinho, não é, minha gente? E ela orientou eles a rezarem pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria ao deitar, e um Pai Nosso e uma Ave Maria ao levantar, e se puder, faça mais. E é isso que ela está dizendo para nós hoje. Vocês estão fazendo as suas orações direitinhas, minhas filhas, minhas mães queridas? Não basta vir para o encontro comunitário das mães que oram para orar. Não basta ir somente ao grupo. Mas o grupo é uma extensão, deve ser uma extensão. Um lugar onde eu derramo comunitariamente aquilo que eu rezo pessoalmente. Então, no grupo é mais uma oportunidade que eu tenho para rezar, me colocar diante de Deus, não só pelos meus filhos, mas para dar glória a Ele. E é uma oportunidade para me aproximar mais de Deus. Mas antes, eu preciso pessoalmente, como mãe, reservar os meus momentos para estar com Deus. Não é só no grupo. Mas eu preciso ter uma vida em oração como Nossa Senhora, que orava no serviço e fazia da sua vida uma oração. Você vai entrar no quarto do seu filho para limpar, para arrumar, que tem alguns que não arrumam, né? A gente tem que fazer. Você vai lá e já vai orando. Senhor, guarda ele. Senhor, abençoa. Senhor, ilumina. Virgem Maria, intercedei por ele onde ele estiver agora. Eu não tenho mais controle da vida dele, nem das escolhas dele, mas a Senhora está vendo onde ele está e pode cuidar. É ir consagrando, entregando, mas eu preciso ter a minha vida pessoal. Não dá para rezar só no grupo. Eu preciso ter uma vida pessoal. E agora eu quero, nesse finalzinho, rezar com você. Vamos nos voltar à Virgem de La Salette, a esta bela senhora que apareceu aquelas duas crianças para dizer: meus filhos orem, meus filhos façam penitência, porque o mundo está se perdendo. Com outras palavras, ela disse isso. Estenda sua mão agora para Nossa Senhora. E vamos pedir que ela interceda junto conosco pela conversão do mundo, pela conversão dos pecadores, para que as correntes do pecado, representadas aqui nas suas vestes, sejam quebradas no mundo inteiro, a começar das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós pedimos que essas correntes de pecado sejam quebradas. Que as pessoas que estão afastadas da Santa Missa voltem. Aquelas que estão afastadas do sacramento retornem. Os filhos que estão afastados de Deus, que estão numa vida desregrada, de bebedeiras, de drogas, nós pedimos a ela: intercedei, ó Virgem de La Salette. Nós pedimos a graça da conversão do nosso coração. Que possamos abandonar tudo aquilo que nos despeça de Deus, todo o excesso de redes sociais,
tudo aquilo que rouba o nosso tempo, o tempo de Deus e o tempo dos nossos filhos. Quantos que se queixam: mamãe, você só vive no celular. Mamãe, você não olha para mim. Vai nesse momento pedindo à Virgem de La Salette que interceda, a começar do seu coração. Nós pedimos, ó Virgem, a conversão do mundo, mas a conversão pessoal. Sim, Virgem de La Salette, por aqueles que não rezam mais, que não oram mais, nós pedimos que a Senhora interceda pelo derramamento do Espírito Santo no mundo inteiro, pelo derramamento do Espírito Santo que nos impulsiona a missão, como a Senhora nos impulsiona, foi impulsionada. Nós pedimos: vem Espírito Santo pela intercessão da bem-aventurada Virgem de La Salette, converter nossos corações, nos libertar das mágoas, a Senhora que é a Virgem reconciliadora, libertar do ódio, do rancor, do ressentimento, das brigas, das discórdias. Ó Virgem reconciliadora, vem restaurar nossas famílias. Nós pedimos, ó Virgem da penitência, vem nesse momento nos dar a graça de sermos pessoas penitentes. E aqui, muitas vezes nós não aceitamos, Maria, as penitências impostas pela vida, a enfermidade, o desemprego, e muitas vezes murmuramos e não aproveitamos das penitências impostas pela própria vida. Maria, Mãe de Jesus, Virgem de La Salette, intercedei para que o Espírito de Deus seja derramado generosamente sobre nós. Fazei-nos pessoas amantes da Eucaristia. Nós que muitas vezes abandonamos a Santa Missa, venha, ó Virgem Maria, trazer a conversão pela sua intercessão. Nós que muitas vezes nos acomodamos no nosso mundinho fechado e não saímos para evangelizar, nós pedimos, Maria, toca-nos. Ó bela Senhora, nós queremos consagrar nesse dia nossos corações, nossos lares, nossos filhos, nossos sacerdotes, religiosos, governantes. Queremos colocar aos seus pés o mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar a Bela Senhora. Mãe Querida, ó Bela Senhora, interceda por nós. Mãe querida De La Salette, as tuas lágrimas